Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde e nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores morais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje vamos encerrar o capítulo 2 do livro 2 de O Livro dos Espíritos, encerrando o tópico materialismo. Temos aqui conosco Guilhermina. Olá, muito bom estarmos juntos. E Adalberto. Presente. Sempre presente. E vamos que vamos. Levanta a cabeça, olha o sol de frente. No dia que vocês conhecerem esse cara pessoalmente... Vão sair correndo. Não, vocês vão morrer de rir. Mas aí, para os mais antigos, para quem tem mais de 20, a gente ria muito quando via a Arrelia ou então Carequinha, cara. Por aí. Por aí. Hoje em dia ninguém sabe quem são. Tem uma turma aí que não sabe. Carequinha eu só conheço. Tá bom, sim. Porque o bom menino não faz xixi na cama, né, João? Exatamente. Então, esse sujeito aqui, que é de um humor bastante agradável para nós, porque ele nos traz um pouco da condição espiritual aplicada ao dia a dia. Exatamente é isso que hoje nós vamos ouvir. Guilhermina vai abrir o trabalho e o Adalberto vai encerrar. Ele tá bonitinho com o bigode dele tudo branco, viu? A idade chega, né? Já tá me caguetando de velho. Não queria dizer nada não, mas enfim. Isso é um dedo duro. Uai, tu é careca. Tu é mais careca que eu. Sem detalhes, por favor. O ouvinte não precisa ouvir esses detalhes. Daqui a pouco ninguém quer mais ouvir a Rádio Rio de Janeiro. Só tem velho. Vai querer sim. Vai querer sim. O pessoal Vamos lá. Vai rir bastante. Então, nós vamos terminar ao final da pergunta 148. Então, para fazer a lembrança da pergunta 148 e esse texto final, que é o que a gente vai discutir, não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, ao contrário, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se daí concluir que são perigosos esses estudos? E aí, o texto final nos diz o seguinte, texto de Kardec. Dizem que ninguém voltou de lá para nos dar informações. É um erro. A missão do Espiritismo consiste precisamente em nos esclarecer acerca desse futuro, em fazer com que, até certo ponto, o toquemos com o dedo e o enxerguemos, não mais pelo raciocínio, mas pelos fatos. Graças às comunicações espíritas, isso não é mais uma presunção, uma probabilidade sobre a qual cada um fantasie à vontade, que os poetas embelezem com suas ficções ou pintem de imagens alegóricas que nos enganam. É a realidade que nos aparece, porque são os próprios seres do além-túmulo que nos vêm descrever a sua situação, dizer o que fazem, permitindo-nos assistir, por assim dizer, a todas as peripécias da sua nova vida, mostrando-nos por esse meio
a sorte inevitável que nos está reservada, de acordo com os nossos méritos e deméritos. Haverá nisso alguma coisa de antirreligioso? Muito pelo contrário, pois os incrédulos encontram aí a fé. Os indecisos, um meio de renovar o fervor e a confiança. O Espiritismo é, pois, o mais poderoso auxiliar da religião. Já que é assim, é porque Deus o permite. E o permite para reanimar as nossas esperanças vacilantes e nos reconduzir ao caminho do bem pela perspectiva do futuro. Agora a palavra é sua. Ai, que responsa. Mas que Deus nos ajude. Ajudará. Precisamos refletir. Já pensou se Deus fizesse o que fez segundo as nossas intenções? Até quando nós vamos ficar só da boca para fora orando a prece dominical e não prestemos atenção quando Jesus, na oração, nos diz: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E hoje em dia está na moda alguém dizer assim para a gente, ou para qualquer um, que esteja uma enfermidade, alguma coisa assim, uma circunstância difícil, vai dar tudo certo. O que é dar tudo certo? Porque a morte física é certo. E até quando vamos achar que um câncer, uma AIDS, né, uma cardiopatia, uma infecção urinária, né, problemas financeiros, vai se dar só no vizinho? Porque eu me digo espírita, não vai acontecer comigo? Porque eu me digo cristão, eu sou melhor do que alguém? Porque eu sou judeu, eu sou melhor do que o outro? O que é ser realmente evangélico ou ser realmente cristão? Então precisamos analisar, porque Kardec deixa claro, né, na sua finalização aqui no seu comentário, mas precisamos analisar situações que estão lá na introdução do Livro dos Espíritos. No seu capítulo 6, tem lá o resumo, né, nos informando tantas situações em que podemos analisar. Porque o que fazemos com o que aprendemos? Nos tornamos egoístas ou nos tornamos irmãos? Dividir. Porque muita gente diz que é professor, mas por que não se tornar, além de professor, um educador? Pelo exemplo, né? Então, dizem que ninguém voltou de lá para nos dar informações. Existem pessoas, meus irmãos e irmãs, que mesmo o espírito desencarnado se materializando, o caboclo não acredita, né? Eu disse para o meu rebento, quando ele começou a estudar espiritismo: se Anália Franco materializar-se para você, te convidar para dançar a valsa de Tchaikovsky, você vai dançar com a professora, vai sentir o cheiro da professora, que é bom, mas mesmo assim não vai acreditar. Está aqui na introdução, porque o séptico, mesmo vendo, não crê. Então ele precisa ver para crer. Eu recebi uma orientação da minha querida avó, desculpa o egoísmo, né? Mas é a vovó de todo mundo. Eu perguntava a ela: avó, por que isso? Por que aquilo? Por que isso? Por que aquilo? Falei: meu filho, é porque vocês não têm fé em nada. Então vocês precisam da guia, do gongá, precisam da vela acesa, né? Precisa pegar o livro. São todos apadrinhados, sobrinhos, primos de Tomé. Então a gente precisa analisar e prestar atenção. Será que eu posso
aparecer para minha mãe? Aí eu vim na casa espírita, seu Adalberto, porque eu quero uma mensagem da minha avó. E aí eu perguntei, no meu tom, né, quem está aqui me conhece, falei, a vovó foi sepultada pelo menos com uma fichinha para ligar de lá para cá? Porque Chico Xavier diz que o telefone toca de lá para cá. Se você sepultou o corpo da vovó, não botou nenhuma fichinha no caixão, ela não tem crédito para ligar para cá. Só Adalberto, hoje na casa espírita tem passe. Faz o bem, meu irmão, onde quer que tu esteja, mesmo na rua, e você vai receber as bênçãos de Deus. Não precisa estar na casa espírita para receber o passe. Mas eu, brincalhão que sou, gosto de, né? Como uma pessoa me deu a liberdade, eu andava com uns papelzinhos aqui no Rio de Janeiro, que era um passe de papel. Eu, quantos passes tu quer? 3 passes, eu te dou 3 passes. Na outra oportunidade eu peguei uma bola de vôlei e falei, qual o passe que tu quer? De manchete? Para tirar a pessoa do marasmo, de ficar naquela coisa de tudo buscar a casa espírita, tudo buscar o centro espírita, ou um terreiro de umbanda, de candomblé, não importa. Vou na igreja hoje, e no resto da semana, como é que fica? E se eu morrer, para onde eu vou? Se eu não morrer agora? Então, é uma mensagem, não uma mensagem, porque é uma mensagem mais longa, do nosso irmão Lancelin, um livrinho muito curtinho, que eu acredito que alguns espíritas não gostam muito não, né? Eu estou aqui diante de 2 médicos, 2 cientistas, né? Quem é que gosta de entrar na sala cirúrgica? Né? Quem é que tem adoração pela mesa cirúrgica para abrir o peito para operar o coração, né? Eu acho que ninguém, mas de qualquer maneira uma hora tem que entrar. E esse livrinho chama-se Cirurgia Moral. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Agora manda. Então diz o nosso professor, nosso irmão, que traz mensagens do plano celeste que passa por Miramês até chegar a ele. Até chegar a Lancelin. Olha, tu vê como é que o negócio vem. Então, diz o professor aqui, abre aspas, é bom que não penses que a desencarnação é sinônimo de salvação. É bom que não penses que a desencarnação é sinônimo de salvação. A alma é, na erraticidade, o que foi na terra e vice-versa. Os santos e sábios, quando se apresentam como tais, trabalharam milhares de anos a fio no aprimoramento próprio. Então, se nós não fizermos a nossa parte, como é que vai ficar? Vou esperar só. Ô João, tu vai para a casa espírita hoje, João? Vou. Reza por mim, João. Guilhermina, hoje tu vai fazer o culto no lar? Bota o meu nome lá. Quer dizer, o caboclo não tem coragem de rezar um Pai Nosso? O cara é tão preguiçoso que não quer fazer uma prece. Ô tio, como é que eu faço para isso? Eu estou vendo que tem um montão de encosto atrás de mim, querendo beber. Como é que eu faço para me livrar do encosto? Meu irmão, como eu era meu sobrinho, eu pude falar dessa forma, né? Duas formas você se livrar do encosto. A primeira é levantar da cadeira. Ele olhou para minha cara e falou, levanta da cadeira. A cadeira não tem encosto. A outra é fazer reforma íntima, meu irmão. Seja realmente um evangélico. Exemplifica, né, o evangelho de nosso Senhor. Esforça-te no bem. Está lá no capítulo 17, item 3. Item 4, melhor dizendo, o Evangelho segundo o Espiritismo. O verdadeiro espírito é aquele que se esforça no bem. É isso? Então, tem um trecho de uma mensagem do nosso irmão maior. E quem quiser que não tenha essa obra psicografada pelo nosso irmão Chico Xavier,
pelo Espírito, nosso irmão e professor Humberto de Campos, Boa Nova. Tem lá um trecho, a mensagem é muito grande, mas uma orientação de Jesus a João, evangelista, quando Jesus, então, não digo abandonado, né, lá no horto, quando ele foi preso, João, em desdobramento, foi a Jesus, que estava lá na cela, né? Jesus também puxou a cadeia, né? Então, diz Jesus a João: reflitamos que essa mensagem não é só para o João, é para o Adalberto, para a Guilhermina, para a Maria, para o José, para o Manuel, para a Josefina, para o Leovegildo, seja lá o nome que nós tenhamos, para o Cléver, né? Para todos nós. E tem um nome estranho que o cara deu o filho, né? 1, 2, 3 de Oliveira 4. É ou não é? Então, é para todos nós, independente de credo, independente de botar branco, botar vermelho, ser judeu, não importa. Presta bem atenção nesse pequeno trecho, mas vá lá, porque o livro todo é uma obra fantástica para a nossa reflexão. Diz o professor: João, a minha soledade no horto é também um ensinamento do Evangelho e uma exemplificação. Ela significará para quantos vierem em nossos passos que cada espírito na terra tende a ascender sozinho o calvário da sua redenção, muitas vezes com a despreocupação dos entes mais amados do mundo. Em face dessa lição, o discípulo do futuro compreenderá que a sua marcha tem que ser solitária, uma vez que seus familiares e companheiros de confiança se entregam ao sono da indiferença. Doravante, pois, aprendendo a necessidade do valor individual no testemunho, nunca deixes de orar e vigiar. Jesus Cristo está lá no Boa Nova. Então, por que, Senhor, está acontecendo comigo isso? Eu vou para a casa espírita toda semana, eu vou para a igreja toda semana lá conversar com o pastor. Senhor, eu vou lá no terreiro bater cabeça, conversar com a vovó, acendo uma velhinha paz alma. O verdadeiro cristão vai passar por isso aqui. Porque, como está lá na mensagem de Lancelin, os sábios, né, e os santos, ditos santos, passaram por muitas existências. Muita sala de aula na carne, João. Muitas, não foram poucos, não. E a gente, quando vê um caboclo aqui encarnado com 5 anos de idade, falando do Evangelho, a gente se assusta. É superdotado. Tenho certeza, não será Adalberto, mas pode ser um Gandhi. Adalberto, tem uma mulher dando luz na porta lá do Grupo Espírita Anália Franco. Ninguém pode mexer? Como ninguém pode mexer? Eu vou perder a oportunidade de fazer o parto e receber nos braços a Anália Franco? Não, eu vou lá fazer o parto. Depois eu chamo a Guilhermina para fazer o resto. É ou não é? Então a gente não sabe quem é esse filho que está aí no seu colo hoje. Eu pergunto a você que está nos ouvindo: quem é esse filho encarnado que você está amamentando aí? Será um espírito de escola? Ou será aquele que viveu na Inquisição? Não importa, né? É filho. É o que eu ia perguntar. Para nós, não importa quem seja, é quem veio. É com quem você tem compromisso. É, exatamente. E aí, se você tem compromisso, você vai recebê-lo, você vai amá-lo, você vai exemplificar no bem para ele. É isso aí.
independentemente daquilo que você tem a expectativa. Porque o nosso se papel ele for um santo, ele vai te ajudar a caminhar. Exatamente. E se não for, vai ajudar também. Se não De qualquer for... forma, vai. Não, eu me lembro de um sujeito que tinha um relacionamento péssimo com a família. E um dia ele me disse assim: João, se eu não tivesse minha mãe e meu pai, eu já tinha virado bandido. Então, ele me disse isso pouco antes do pai dele desencarnar, e pouco tempo depois que o pai dele desencarnou, alguns anos depois que o pai desencarnou, ele também desencarnou. Tinha um problema de saúde bastante sério. Mas o mais importante é que o exemplo que o pai dele, que a mãe dele deram, não se perdeu. E não vai se perder, né? Porque o exemplo arrasta. Exatamente. Né? Interessante uma frase que está aqui nesse último trecho aqui, no comentário de Kardec. O Espiritismo é, pois, o mais poderoso auxiliar da religião. Né? E a gente sabe que o Espiritismo não é a religião do futuro, é o futuro das religiões, ele fala isso. Se não me falha a memória, é uma Póstuma, alguma coisa assim, ou na Revista Espírita. Né? Então a gente precisa parar para pensar, analisar. Quem é esse espírito que está aqui nos meus braços e eu estou aumentando? Será que a mãe de Mohammed Gandhi sabia quem era? Será que a mãe do nosso irmão Adolf Hitler sabia quem era? Que estava ali? E porque ele se desviou da educação moral, do exemplo que a mãe e o pai deu, a mãe e o pai é responsável? Ou será que é ele, gozando da sua liberdade, do seu livre pensar, tomou as atitudes? É isso? Então o Evangelho de Jesus, meu irmão, essa terceira revelação para nós compreendermos Jesus é fantástico. Deixa eu só fazer um final de raciocínio meu, seguindo a tua... considerando todos os considerandos, considerando tudo que você disse, a mim me fica uma reflexão profunda. Que eu já tive a oportunidade aqui de falar em outras oportunidades. O outro é problema do outro. Eu é o outro e Deus. O problema sou eu e Deus. E a mim me compete fazer o meu melhor em função da minha evolução e fundamentalmente em função do meu exemplo. Porque se eu me digo e me professo cristã e me professo espírita, eu tenho a responsabilidade de dar o exemplo. Virou santo? Claro que não. Óbvio que não, longe disso. Mas a cada dia é o acordar, obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade. E é o reflexo nas suas filhas, nos seus netos, assim. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. E na hora de deitar, obrigado, Senhor, por esse dia, que eu possa ter feito o meu melhor nesse dia. Porque cada dia é um presente. É o presente que Deus nos dá. É isso. Reflitamos bem a respeito de tudo isso. Que Papai do Céu nos guarde e nos abençoe. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual. Um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores morais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita,
através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, meus amigos, estamos de volta aqui com o programa Luz na Penumbra, no qual nós vamos comentar o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos aqui em seu último capítulo, capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. E hoje nós vamos estudar a prece por um agonizante. No prefácio, Kardec nos diz o seguinte: a agonia é o prelúdio da separação da alma e do corpo. Pode-se dizer que, nesse momento, o homem tem um pé neste mundo e um pé no outro mundo. É penosa às vezes essa passagem para os que se apegaram à matéria e viveram mais para os bens deste mundo do que para os do outro, ou cuja consciência se encontra agitada pelos pesares e remorsos. Para aqueles, ao contrário, cujos pensamentos buscaram o infinito e se desprenderam da matéria, os laços são menos difíceis de desfazer-se e os seus últimos momentos nada têm de dolorosos. A alma, então, está ligada ao corpo apenas por um fio, enquanto, no outro caso, ela se mantém presa ao corpo com profundas raízes. Em todos os casos, a prece exerce uma ação poderosa sobre o trabalho de separação. Veja-se adiante preces pelos doentes e obsidiados. O Céu e o Inferno, segunda parte, capítulo 1, a passagem. A prece, então, que Kardec nos propõe para este momento. Deus onipotente e misericordioso, aqui está uma alma prestes a deixar o seu envoltório terreno para retornar ao mundo dos espíritos, sua verdadeira pátria. Que possa voltar em paz e que a tua misericórdia se estenda sobre ela. Espíritos bons que a acompanhaste na terra, não abandoneis neste momento supremo. Dá-lhe forças para suportar os últimos sofrimentos que lhe cumpre passar neste mundo, a bem do seu progresso futuro. Inspirai-a para que se consagre ao arrependimento de suas faltas os últimos clarões de inteligência que lhe restem, ou que momentaneamente lhe advenham. Dirigi meu pensamento a fim de que atue de modo a tornar menos penoso para ela o trabalho de separação e a fim de que leve consigo, ao abandonar a terra, as consolações da esperança. Esse assunto aqui da prece para um agonizante, ou seja, para alguém que está prestes a desencarnar, nos remete a um assunto que é muito questionado no outro programa do qual eu participo, respondendo aos ouvintes. As pessoas volta e meia ficam perguntando como é que será que acontece no momento da morte de uma pessoa que fez isso ou fez aquilo, ou uma pessoa que foi assim ou foi de outra forma, né? Principalmente quando a pessoa tem uma morte às vezes brutal, uma morte trágica, ou ela mesma comete suicídio, ou a pessoa tinha, segundo o ouvinte está perguntando, essa pessoa tinha alguns defeitos, algumas más qualidades e tal. Então quer saber o que vai acontecer no momento desse desenlace. Na realidade, o que a gente pode falar é que cada morte, cada desenlace, cada desencarne é um específico. Cada um é cada um. Não existem dois que vão ser iguaizinhos. Não existe. Porque cada um de nós é um ser totalmente diferente dos outros. Nós, cada um, falando de grosso modo, cada um de nós tem o seu CPF espiritual. Meu CPF não é igual ao CPF de ninguém.
Então, a minha morte, o meu desencarne, o momento dessa passagem minha, vai ser, vamos dizer assim, consequência de como eu sou, de como eu ajo. Eu não ajo nem sou igual a ninguém. Eu sou diferente, todo mundo é diferente um do outro. Ah, mas é muito parecido, eles dois fizeram a mesma coisa, cometeram o mesmo crime juntos. Não importa. A vida não depende só daquele momento, a sequência na vida espiritual não depende daquele momento específico do desencarne, depende de como foi a vida toda ou como foram até vidas anteriores, é uma coisa muito individual. Por isso que Kardec diz aqui, esse momento de agonia é o prelúdio da separação da alma e do corpo. É penosa às vezes essa passagem para os que se apegaram à matéria e viveram mais pelos bens deste mundo do que para o do outro, ou cuja consciência se encontra agitada pelos pesares e remorsos. Para aqueles, ao contrário, cujos pensamentos buscaram o infinito e se desprenderam da matéria, os laços são menos difíceis a desfazer-se e os últimos momentos nada tem de doloroso. Então está botando um extremo e o outro extremo. Aqueles que se apegaram demais à matéria, ou têm a consciência, vamos dizer, pesada, por faltas que cometeram, que reconhecem que cometeram, ou mesmo até que nem reconheçam, isso vai ser avaliado, vai dar suas consequências. O outro extremo está aquela pessoa que foi boníssima, piedosa, caridosa, viveu mais pensando no futuro espiritual do que na matéria, um desapegado da matéria. Esse é o outro extremo. Então, nesse intervalo de um extremo e outro, tem milhões, bilhões de tipos diferentes. Então, a gente não pode querer especificar para cada um como é que vai ser. Ah, toda pessoa que se suicidar vai acontecer isso. Não. Pode ser que sim, pode ser que não, cada um é diferente, não sabe os motivos que levaram aquilo. Ah, todo mundo que cometeu determinado crime vai, na hora do desencarne, vai acontecer isso. Uns vão ter que ficar assistindo o próprio corpo em decomposição. Será que foi porque... Não tem nada a ver. A gente não tem como... A gente pode falar genericamente, na generalidade. Pô, como o Kardec fez aqui, vai de um extremo a outro. E tudo pode acontecer em função daquilo que a gente foi, do que a gente fez, do que a gente é, do que a gente pensa, do que a gente age. São milhares de incógnitas para essa mesma equação. Milhares de hipóteses. Então não há como nós queremos definir exatamente para o caso de qualquer pessoa o que ela vai passar. Porque isso vai variar muito. Agora, independentemente disso, todos eles merecem de nós, se estivermos presentes em uma situação dessa, fazermos uma prece. Não importa se a pessoa foi assim ou não foi assim. Não importa. O que importa é que ela é um irmão nosso em Deus e merece todo o apoio, toda, vamos dizer assim, súplica a Deus para que ele, mesmo tendo aprontado, feito a coisas que não devia, que ele possa merecer a piedade de Deus. E aquele que foi muito bom, que possa ser recompensado pela sua generosidade, pelo seu bom comportamento, pelo seu desprendimento. De qualquer forma, as pessoas precisam de ajuda toda hora. Mesmo aqueles muito bons também precisam de uma prece nessa hora. Então nós temos que ter isso bem definido para que a gente entenda o que acontece com cada espírito individualmente. E isso não vale somente para a hora do desencarne, vale para a nossa vida toda. Tudo que acontece cada um é consequente de cada um. O que cada um faz é o que gera o que cada um vai receber. Não importa, pode às vezes haver até uma coincidência. Pessoas parecidas vão, às vezes, merecimentos parecidos. Porque há coincidências, pessoas todas que são unidas em oração, em prece, em ajuda aos outros, em prática da caridade, desprendimento. Há muitas pessoas assim, não é um só. Então, há muitas pessoas assim em diversas partes do mundo. Então, elas vão ter também consequências na sua vida encarnada, no momento do seu desencarne e na vida espiritual, parecidos. Porque a tendência
do universo, espiritualmente falando, é ser único. Como disse o Cristo, eu sou um com o Pai. Então, ele já está super próximo do que que nós entendemos que seja Deus, a inteligência suprema. Então, ele já está próximo, ele já age dentro das conformidades de Deus. Então, todos nós tendemos a essa unicidade. Mas no momento atual, que nós estamos vendo aqui no nosso planeta, nós somos muito diferentes ainda. Estamos longe disso. Vamos trabalhar para chegarmos nessa posição. Só vale aqui essa obra que eu fiz, porque realmente muitas pessoas têm essa dúvida. Nesse outro aqui, Kardec vai fazer a prece por alguém, pelos que já não estão na Terra, sejam os desencarnados. Então, primeiramente, por alguém que acabou de morrer. Quer dizer, prece pelo agonizante e prece para aquele que acabou de morrer. O prefácio. As preces pelos espíritos que acabam de deixar a Terra não têm por objetivo unicamente dar-lhes um testemunho de simpatia. Tem também por efeito auxiliar-lhes o desprendimento e, desse modo, abreviar-lhes a perturbação que sempre segue a separação. Vejam bem, sempre segue alguma perturbação em função das nossas atitudes anteriores. Nós falamos isso no estudo da prece anterior. Tornando-lhes mais calmo o despertar. Porém, como em qualquer outra circunstância, a eficácia da prece está na sinceridade do pensamento e não na abundância de palavras ditas por mais ou menos pomposamente, e em que o coração, na maioria das vezes, não toma parte alguma. As preces que partem do coração ressoam em torno do espírito, cujas ideias ainda estão confusas, como as vozes amigas que nos fazem despertar do sono. Então, exatamente isso, independentemente da situação que o espírito viveu encarnado, merece a prece depois que ele desencarnou, né? Porque todo mundo passa por uma perturbação, a mudança de meio ambiente. Então, tem uma perturbação, nem que seja leve. Então, de qualquer forma, a pessoa que desencarnou merece esta prece. E aí, como ele diz aqui, a prece vai valer mais na sua sinceridade, no sentimento de quem está fazendo a prece, e não das palavras, na quantidade de palavras, na beleza das palavras, entendeu? No rebuscamento a respeito das palavras. Não é isso que vai importar. O que importa é a sinceridade do pensamento e do sentimento. É isso que importa, para o espírito receber aquela vibração e não passar por tanta perturbação que poderia estar passando. Porque muitos passam não é por estar pagando por isso, não, porque não estou entendendo exatamente o que está acontecendo. Nem todo mundo estudou espiritismo para saber o que está se passando. Não sabe. Então fica assim meio perturbado, não sabe o que está acontecendo. Então precisa de uma prece para ajudá-lo nesse momento. Então a prece que Kardec propõe é a seguinte: Deus onipotente, que a tua misericórdia se estenda sobre a alma de fulano, a quem acabaste de chamar da terra. Que as provas que ele ou ela sofreu na terra possam ser contadas a seu favor e que as nossas preces suavizem e abreviem as penas que ainda haja de suportar como espírito. Espíritos bons que viestes recebê-lo, e tu, particularmente, seu anjo da guarda, ajudai-o a despojar-se da matéria, dai-lhe a luz e a consciência de si mesmo, a fim de o subtrair da perturbação que acompanha a passagem da vida corpórea para a vida espiritual. Inspirai-lhe o arrependimento das faltas que haja cometido e o desejo de que lhe seja permitido repará-las, a fim de acelerar seu progresso rumo à vida eterna bem-aventurada. Então ele está dizendo aqui, dá-lhe a luz e a consciência de si mesmo, a fim de o subtrair à perturbação que acompanha a passagem da vida corpórea para a vida espiritual. Então, há sempre uma perturbação, é uma mudança de ambiente. Então, tem que sofrer alguma coisa, algum abalo. Então, agora, se o espírito
tem a consciência já viva, aguçada, ele vai compreender. Então ele está pedindo isso, que os espíritos amigos, o anjo da guarda, deem a ele luz, aqui é uma metáfora, referindo-se ao conhecimento, e a consciência de si mesmo. Porque quanto mais consciência ele tiver do que está acontecendo, melhor para ele. Fulano acaba de entrar no mundo dos espíritos e no momento te achas aqui presente entre nós. Tu nos vês e nos ouves, pois a diferença entre nós é que já não tens um corpo perecível que acabas de deixar e que em breve estará reduzido a pó. Abandonaste o grosseiro envoltório sujeito a vicissitudes e à morte e conservaste apenas o envoltório etéreo, perecível e inacessível aos sofrimentos. Já não vives pelo corpo, vives da vida dos espíritos. Vida esta isenta das misérias que afligem a humanidade. Já não tens diante de ti o véu que oculta aos nossos olhos os esplendores da vida futura. Podes de agora em diante contemplar novas maravilhas, ao passo que nós ainda continuamos mergulhados em trevas. Vai percorrer o espaço e visitar os mundos em completa liberdade, enquanto nós rastejamos penosamente na terra, onde nos retém o nosso corpo material, semelhante para nós a um fardo pesado. Diante de ti vai desenrolar-se o horizonte do infinito e em face de tanta grandeza compreenderás a vacuidade dos nossos desejos terrenos, das nossas ambições mundanas e dos gozos fúteis com que os homens tanto se deleitam. A morte para os homens não passa de uma separação material de alguns instantes. Do exílio onde ainda nos retém a vontade de Deus, bem como dos deveres que nos cabe cumprir na terra, acompanhar-te-emos pelo pensamento, até que nos seja permitido juntar-nos a ti, como tu te reuniste aos que te precederam. Não podemos ir onde te achas, mas tu podes vir ter conosco. Vem, pois, aos que te amam e tu amaste. Apara-os nas provas da vida, vela pelos que te são caros, protege-os como puderes, suaviza-lhes os pesares, fazendo-lhes perceber pelo pensamento que és mais feliz agora e dando-lhes a consoladora certeza de que um dia estareis todos num mundo melhor. No mundo em que te encontras, todos os ressentimentos devem extinguir-se. Que daqui em diante sejas acessível a eles, a bem da tua felicidade futura. Perdoa, portanto, aos que te hajam incorrido em falta contigo, como eles te perdoam as que tenhas cometido contra eles. Uma nota aqui de Kardec. Podem acrescentar-se a esta prece, que se aplica a todos, algumas palavras especiais conforme as circunstâncias particulares da família ou das relações, bem como a posição social que ocupava o defunto. Se se trata de uma criança, o Espiritismo nos ensina que não está ali um espírito de criança recente, mas um ser que viveu e que já pode ser muito adiantado. Se a sua última existência foi curta, é que não devia passar por um complemento de prova ou constituir uma prova para os pais. Então, ele está dando aqui umas dicas para adaptar a cada caso. Como disse, cada caso é um caso. Então, nós podemos adaptar essa prece aqui, que é até um pouco longa, né? Mas adaptar a pessoa, até porque se for uma criança, for uma coisa mais grave, mais dolorosa que tenha acontecido, a gente pode adaptar a prece nesse sentido. Agora, antes de desejar a vocês boa noite, eu só queria fazer um lembrete a vocês, até não era para fazer aqui neste programa, mas aproveitar o tempinho que tem, para lembrar vocês que nós estamos procedendo a umas modificações no Clube da Fraternidade para tentar torná-lo realmente o esteio de sustentação aqui da nossa Rádio Rio de Janeiro. Hoje ele já é praticamente a única fonte de renda, como eu digo, o nosso único patrocinador. O nosso patrocinador que banca todas as nossas despesas e consegue colocar no ar a rádio e seus programas de que vocês tanto gostam, é o Clube da Fraternidade. Nós não temos supermercados, farmácia, banco, não temos nada disso para nos ajudar. As outras estações, tudo bem, elas têm essa liberdade de buscar recursos nesses anunciantes. Nós não temos porque, como todo anunciante, vai ter o direito de botar a propaganda que ele achar
correta para ele. E nem sempre o que essas pessoas vão querer anunciar está de acordo com o estatuto da Rádio Rio de Janeiro e com o seu código de ética. Então nós fomos levados pela circunstância a ficar dependentes exclusivamente quase do Clube da Fraternidade. E quem é o Clube da Fraternidade, a não ser vocês que nos ouvem, que gostam de nós, que gostam da programação? Então nós vamos precisar muito da ajuda de vocês para continuar aqui nessa luta que já tem 52 anos. Agora, a modificação que nós vamos tentar fazer é uma maneira de nos aproximar mais daqueles que estão nos ajudando. É uma maneira de agradecer, de retribuir esse carinho que essas pessoas têm para conosco. Eles estão abnegadamente, despojadamente nos ajudando sem pedir nada em troca. Isso é maravilhoso. Mas nós nos sentimos na obrigação de pelo menos fazer um carinho, um agrado, um mimo para essas pessoas. Não é nada pecuniário, nada de grande valor, não é nada disso. É apenas nós queremos retribuir essa gentileza com o nosso agradecimento em forma de um carinho. Para isso, nós primeiramente precisamos que todos atualizem o seu cadastro aqui na rádio. Aqueles que já são colaboradores, que atualizem o seu cadastro. Mesmo aqueles que porventura colaboraram e hoje estão com qualquer dificuldade, não podem, também pedimos que acertem seu cadastro, que ninguém sabe amanhã vai poder voltar a colaborar, não é? Então nós estamos também, e vamos iniciar breve uma campanha para conseguirmos mais 400 novos colaboradores. Quem sabe você que já é participante, pode, entre seus amigos, colegas em espiritismo, chamá-los para participar também. Aí com essas novidades, vamos dizer assim, essas benesses que eventualmente o colaborador do Clube da Fraternidade vai ter, você possa sensibilizar mais algum amigo, mais algum profetente espírita a participar, que nós chamamos dessa corrente do bem. Tá? É esse o recado que eu tinha para vocês hoje. Continuo desejando a vocês uma semana ótima, abençoada, uma noite de paz, de tranquilidade, tudo em nome do nosso Pai Celestial. Fiquem em paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.